Olá, mestres, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje nós estamos com o nosso convidado Lucas. Fala, mestres, tudo bem? Gente, o Lucas ele tem uma experiência incrível, tá, na área de implantação e de sucesso aí, do cliente de software house. E hoje, né, Lucas, a gente está com um tema super bacana, onde a gente vai estar falando ali na prática, né, se o cliente ele vai continuar ou ele vai desistir já naquela parte ali da implantação. Então, Lucas, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para você aí é como que vocês conseguem entender por que que essa fase da implantação é tão importante aí nesse início? Entendi. Então, Aline, é importante essa fase da implantação, por quê? Tem da parte ali sua, né, que você tem mais expertise, que é a parte comercial, né. Então o que que você fala com o cliente quando ele está nesse processo de negociação, né, de conversão do cliente. Então tudo que você falar para ele ali, isso aí na passada de bastão, né, para implantação, por exemplo, né, numa software house onde tem o time comercial que vai fazer esse processo, depois vai para implantação, e agora é um outro time, que é aonde ali, a o time de vendas ele vende uma ideia, né, ou seja, uma proposta de uma ideia que, vai melhorar para a empresa em vários setores, ou uma dor da empresa que você conseguiu captar ali, né, do seu lead. Então, nesse ponto ali, você convenceu ele, teve o convencimento. Na parte da implantação é a materialização desse seu convencimento. Então é importante estar bem alinhado os setores, né, e na implantação é muito importante ter as primeiras reuniões, que a gente chama de kick-off, né, ou seja, onde você vai fazer ali junto, né, com os responsáveis da outra empresa, né, você vai fazer processos de, alinhamento de expectativas, tudo que vai ser feito, né, todos os processos do início, meio e fim, né, que serão feitos e o que vai precisar, né, de energia da empresa. Porque, ou seja, um processo de implantação demanda energia, demanda mudanças, demanda também até, digamos assim, meio que sair da zona de conforto, muitas vezes, né, porque você está ali acostumado com uma rotina, não só o dono, né, da empresa ali, mas toda a equipe está acostumada já com uma rotina de trabalho, com um sistema, com uma forma de fazer, então muitas vezes modifica-se um pouco, né. Mas isso daí, ou seja, como você já convenceu ele lá atrás, né, no caso, nesse processo, que, esse processo ali, o sistema e tudo, o produto vai trazer melhorias para a empresa, além de lucratividade e de controle melhor de estoque, por exemplo, né, ou outros, funções, né, que um outro sistema não teria. Então, na parte de implantação, deixar tudo bem alinhado, né, e dali sim você já seguir esse processo, ou seja, porque se você não tiver um processo bem alinhado no começo, você pode ter ruídos durante a implantação, né. E muitas vezes também esse processo tem que ser dinâmico, não pode ser muito demorado, você tem que chegar já uma reunião, por exemplo, inicial, né, você deixar tudo alinhado que vai ser feito, todas as dependências que a empresa vai ter que ter também, para aí sim você começar o processo de implantação, tá. Então nesse processo de implantação é onde que você vai materializar o produto. Então, o primeiro contato literal da empresa, né, muitas vezes sendo ela de implantação remota ou presencial, que esse aí é um ponto, assim, que se você tem uma implantação presencial, você tem uma imersão maior, né, então o cliente ele está mais imerso nesse processo de implantação. Se é uma implantação ali remota, não tem essa imersão presencial, né, então, ou seja, o cliente fica um pouco afastado, né, que você não está no dia a dia ali com ele, no operacional dele, mas é muito importante numa implantação também remota, você, por mais que não esteja, hoje tem várias ferramentas que você pode, mesmo distante, você estar ali em contato constante com ele, então é muito importante isso, tá. Então, num processo ali que hoje é amplamente utilizado, né, até de forma híbrida em várias, software houses, o processo de implantação é remota. Então, nesse passo ali, você tem que estar em constantemente contato com o cliente, definir regras e horários também que você vai estar ali junto com a equipe fazendo os processos de treinamento, processo de transição do sistema, entendeu? Então, é, é, é como posso dizer, nesse ponto ali, se você não alinha expectativas, se você deixa um pouco a implantação solta, né, uma implantação aí que você não define os parâmetros iniciais, muitas vezes o cliente, por estar distante, ele meio que se afasta, ele se preocupa com o dia a dia dele e não vai dar foco a esse processo de transição. Então, né, o que eu vejo assim, que muitas software houses fazem é deixar um processo um pouco solto, aquela corda um pouco solta, e o cliente do outro lado ele está preocupado com a operação dele, e se ele não está vendo ali uma proatividade da empresa que vai implantar o software, ele vai continuar tocando o negócio dele ali, e muitas vezes pode até desistir do processo de implantação.
ou muitas vezes vai fazer um processo de implantação pela metade também. E durante um tempo ele vai ver, ele não vai conseguir usufruir completamente do sistema e vai voltar, vai desistir, vai cancelar o contrato, por exemplo. Então, são passos importantes, entendeu? Iniciais. Perfeito. Você falou aí várias coisas que me deu até gatilho aqui de fazer outras perguntas. Mas vamos para uma outra pergunta que eu fiquei até na dúvida. Essa parte que você falou que precisa ter um fit ali com o comercial, né? Assim, eu como vendedora, eu já vi várias pessoas fazendo venda ali a todo custo, né? Deseja 1000 flores para o cliente e às vezes na hora de fazer essa parte do serviço da implantação não é aquilo que ele esperava. Infelizmente acontece, né? Tem alguns vendedores que são assim. Você acredita que, o comercial ele precisa estar 100% ali alinhado com o pessoal do suporte para poder eles até definirem, né, o que que de fato eles podem estar oferecendo ali para o cliente. Você acha que tem essa necessidade, é importante isso? Então, Aline, nesse processo com o time de implantação, é importante o comercial tá junto, né, tá ali em sintonia, em sinergia. Por quê? Já peguei várias situações também, até comigo já aconteceu, de você ir já para o cliente, né, porque tinha, né, implantação tanto presencial quanto remota, né, mas na presencial de, você querer converter o lead, você ofertar certas coisas que não foi passado pela implantação. Então você chegava ali em loco, na hora, na empresa da pessoa, e: "Opa, esse aqui vai ser feito, né?". "Não, isso aqui eu não sei se vai ser feito". Então, ou seja, muitas vezes não era nem faturado, às vezes era alguma coisa a mais também que deveria ser feita, e até o time financeiro não sabia também, então tinha que fazer umas coisas que foi prometida lá, então é muito bom ter essa sinergia, né, de entendimento, chegar e conversar também, né, saber até onde você pode ir também ali para você converter esse lead, entendeu. Então é muito importante ter essa sinergia, para você não ter também porque, por exemplo, imagina, você converteu o lead, e na hora da implantação o cliente ele vai receber um balde de água fria, imagina não for poder fazer o processo que foi prometido a ele, por uma questão de estrutura, por uma questão de organização, por uma questão também até de, não permissão também, porque vai depender de um outro setor, que às vezes o gestor de um outro setor não vai permitir, porque não foi comunicado antes, então pode mudar um pouco o roadmap dele, porque se for fazer um processo fora do escopo ali, pode afetar o tempo de implantação. Então, ou seja, porque já tem outras implantações também para acontecer. Então, se você tem que fazer uma estruturação um pouco mais complexa, muitas vezes vai impactar em 1, 2 semanas a mais, que são processos de outro cliente que poderia estar sendo feito já também, entendeu? Perfeito. Eu acho impressionante como que o comercial ele precisa, estar alinhado, assim, com todos os setores da empresa, né. É, sim, isso é. A gente acha que é cada um fazendo a sua parte, mas não. Todo mundo precisa realmente estar ali bem alinhado, né. E durante essa sua primeira resposta, você falou uma coisa que eu achei super bacana também, quando você falou da questão de fazer a implantação ali na presencial, né. Uhum. Você acha importante, para o cliente poder conseguir ter mais fit aí com a empresa, você acha bacana essa parte? É importante sim, mas assim, você tem prós e contras de uma implantação presencial e remota, tá. Porque, por exemplo, uma presencial você tem uma imersão maior, isso é inegável, que você vai estar dentro da empresa, com a equipe tudo, vendo o operacional como funciona, você vai conseguir implementar até mais rápido também alguns processos, né. Porém, você tem uma questão de custo. Vai ficar mais custoso também para a empresa que está contratando o software e mais custoso para a software house também, porque você vai ter, o deslocamento do profissional, vai ter que pagar uma diária, dependendo se for em outra cidade, outro estado, você vai ter que pagar hospedagem, alimentação a mais também ali, né, tudo todo o contexto geral, né. Então, muitas vezes, será que o cliente vai aceitar? Entendeu? Então, numa implantação remota, você consegue também fazer mais clientes, né? Porque nessa presencial você está disposto, está disponível ali, digamos assim, 100% a um cliente. Você não consegue atender outros clientes. Numa remota, você consegue abrir várias frentes e você atender vários clientes também em horários definidos, né? Em horários certos, né? Por isso que é muito importante as reuniões iniciais, né, que a gente chama do kick-off, né, como eu Tá. já falei, porque assim, ali você vai definir todo o escopo e vai deixar tudo amarrado, tudo que vai ser feito, entendeu? E um comprometimento de ambas as partes, né? A gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, para terminar nesse dia, e a gente vai também exigir que você também tenha um empenho aqui, como a gente vai ter um empenho também, a gente vai deslocar uma equipe para ficar disponível com você, então, ou seja, é uma questão de troca, né? Então, ambas ali têm os pontos positivos e negativos, mas eu vejo que hoje, até para você expandir mais o seu negócio, para você implantar mais clientes, né, você tem que fazer remota ou híbrida.
entendeu? Porque assim, até em outras empresas que eu trabalhei, antigamente tinha muita cultura de você fazer essa imersão ali, né, de uma presencial. Porém, impactava o quê? Você não conseguia expandir tantos clientes. E ficava cliente ali na fila por 6 meses, 9 meses às vezes. E nisso aí você perdia um cliente. Ou seja, o comercial fez o seu dever de casa, mas tinha uma fila gigantesca de implantação que não conseguia ser cumprida. Ou você aumenta muito a equipe, mas aí também envolve treinamento, aí você pode fazer implantações também não tão legais, né? Que aí e vai ficar mais caro também. Então é uma questão de controle. Então o ideal é uma forma híbrida que você consegue fazer tanto presencial ou remoto, você ir mudando para depois focar 100% remoto, que é onde você consegue alavancar mais o seu negócio. Entendeu? Porque imagina, num processo ali de venda, seu time começou a estar vendendo muito e chega você, o seu time de implantação não consegue cuidar desses leads, como que fica? Entendeu? Comercial é todo vapor, né, querendo vender, vender. Sim, exatamente. Bacana. E você falou essa questão da reunião, é importante essa reunião para poder estar alinhada ali com o cliente, também é quando vocês, de repente, tiram algumas dúvidas do cliente, você alinha essa questão de horário, de dia, então essa é a importância da reunião, né, para ficar todo mundo ali bem alinhado. Sim, sim. É você deixar tudo amarrado, tudo que vai ser feito, entendeu? Então, essa reunião é para isso, tá? Você deixar Perfeito. todos os processos amarrados. E deixa eu te perguntar, você acha que teria, alguma coisa que o comercial poderia estar fazendo ali durante a parte da vendas ali, com o cliente que possa estar facilitando mais ainda a parte do pessoal da implantação? Alguma coisa que pode estar ajudando, de repente alinhando ali já com o cliente durante o fechamento? Seria mais o alinhamento, como a gente já falou, vem falando também. Então, tendo esse alinhamento de você estar entendendo o que que a implantação faz, como você falou, é importante o comercial entender todos os setores também, conhecer a empresa. Não só o comercial, mas é importante toda a empresa, né, no caso, todos os setores, conhecer um pouco de cada setor também, que é bom, é importante, né? Até aqui, mestres, a gente faz também as dailies diárias também, que são, né, todos os setores ali conversando entre si também, né? E muitas vezes tem uma daily geral também que pode ser feita, né? E tem também as dailies de times, né? De setores, então, onde você consegue alinhar vários pontos. Isso é muito importante, né? Porque, assim, você conhece um pouco sobre cada setor. Então, se alguém pergunta no momento de vendas ali, você sabe responder. E também você sabe o que esperar também do time de vendas. Entendeu? Então É. é importante essa sinergia, né? Isso aí é muito importante mesmo, até porque eu até lembro da experiência que minha, que às vezes eu falo com o cliente, assim, de repente tem uma dúvida, eu fico, vamos supor, eu vou ficar perdida se eu não souber como que funciona aí. Tanto que às vezes eu fico recorrendo a você, né, perguntando: "Lucas, pelo amor de Deus, me salva, me explica um pouquinho melhor". Então é importante a gente sempre, tentar entender um pouquinho melhor de cada setor, né. Exato. E Lucas, me tira uma dúvida, durante aí todo esse processo aí de implantação que vocês fazem, teria alguns erros que são mais comuns aí durante esse processo ou como que funciona? Como vocês conseguem identificar isso daí? Então, assim, erros, principalmente no começo, né, como a gente vem falando, de não ter ali processos definidos, né, nessa reunião inicial. Muitas vezes nem tem reunião inicial também, você já começa, o time comercial passou um parâmetro e depois vai para o gestor de implantação e ele já passa aquele parâmetro ali que foi conversado e já vai para participar já da implantação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E outros processos, né, que a gente vê ali em pontos de que pode estar dando problema na implantação, muitas vezes o cliente ali, por isso que é importante, como a gente já falou também, é a hora da materialização do produto. Então ali vai estar materializando o que ele comprou. Antes era uma ideia, agora está se materializando dentro da empresa dele. Então, nesse processo, assim, um ponto que eu acho essencial é você conseguir transmitir o valor. Entendeu? Então, assim, se você não conseguir transmitir o valor, aí sim realmente corre risco do cliente muitas vezes perder o engajamento na hora da implantação e desanimar. Ou até meio que assim, já paguei já a implantação, já paguei o processo, eu vou fazer esse processo aqui, mas depois de um tempo até o cliente ele vai esfriar já também. Né? Aí já demanda até um outro ponto, né? Vai para CS, muitas vezes é importante esse passo, né? Depois de pós-implantação, você ter todo um acompanhamento com a CS, com o time de suporte também, que é a hora de passagem de bastão, né? Então, assim, ter esse acompanhamento para o cliente usufruir melhor a ferramenta. Mas antes disso, são termômetros ali, essenciais, de você estar mostrando o valor do sistema, né, e garantindo essa imersão a ele, que ele vai conseguir o objetivo que ele, no caso, foi convencido lá no comercial. Entendeu? Então, se ele foi convencido lá que vai melhorar para a empresa dele, isso tem que ser demonstrado no processo de implantação, né? Tá.
E durante esse processo aí, vamos supor, você fez toda a implantação ali com clientes, Aham, foi só sucesso sim. ali com o cliente. Teria alguma forma de você medir, esse sucesso, como que foi pós-implantação? Vocês conseguem estar fazendo isso também? Sim, a gente chama assim, né, o processo de quando você começa a implantação, né, de go live e o pós go live, né. O pós go live é quando você terminou todas as partes, né, que são ali tanto da empresa, né, contratante, quanto da software house também. Então você terminou todos esses processos, então a gente pega o pós go live, onde a gente consegue captar algumas KPIs, né, como o tempo médio da implantação, né, como também o tempo das tarefas também, né, se ou seja, se, elas foram dentro do cronograma ou fora do cronograma. Então são KPIs ali muito importante. Nível de engajamento também, né, da empresa, porque ou seja, você tem ali, dependendo o sistema, geralmente, né, são RPs e tudo, você tem vários setores que vão ser treinados, então você consegue avaliar o nível de engajamento. Ou seja, algum setor ali, ele não participou ativamente, né, assiduamente também do processo ali de treinamento e também de digamos assim, aplicação do que foi treinado também. Você tem que monitorar esses pontos, né, de usabilidade do cliente. Então você consegue tirar essas métricas para, no final, você pegar essas KPIs, né, que são esses dados ali iniciais, e você depois, num global geral, você definir OKRs, né, para você definir metas, ou seja, poxa, eu tenho aqui com essas KPIs aqui, eu tenho que melhorar, por exemplo, foi uma implantação que está sendo muito demorada, né? O nível de engajamento está caindo no setor financeiro, por exemplo. Ou seja, é um ponto ali que você pode estar conversando com o time de desenvolvimento, também levando situações que será que o nosso sistema é complexo para você visualizar trabalhar com o módulo financeiro? Será que tem que ter uma usabilidade melhor também? Então são pontos ali que você pode estar conversando junto, por isso que é importante a gente trazer métricas, né, para você poder avaliar o início, o meio e o fim também da implantação, tá? Que as OKRs você vai definir ali depois, por exemplo, se a implantação está demorando muito, então a gente vai trabalhar, por exemplo, trimestral, para a gente reduzir esse tempo médio de implantação. O que que a gente vai fazer para reduzir esse tempo médio de implantação? Aí são as OKRs, né? São as outras metas, né, objetivos e resultados chaves que a gente tem que traçar, né? E a gente até começa, a gente faz aqui também toda segunda-feira, a gente avalia as OKRs também de vários setores, né? Também é importante, porque você tem ali uma visão geral, né? O porquê a gente vai fazer aquela tarefa e qual o objetivo, né? E o que a gente vai fazer para chegar naquele objetivo também. Então, isso é muito importante. Perfeito. Então quer dizer que depois que vocês fazem a implantação, os serviços de vocês não acabam, né? Vocês continuam ali, acompanhando o cliente através dessas métricas, quando vocês sabem se realmente a implantação deu certo ou se não deu certo. É assim que funciona então. Exato, assim, a gente fala essa passagem de bastão, né, não quer dizer que a gente dá tchau para o cliente e nunca mais vai ter contato, até porque o primeiro contato que o cliente geralmente tem com a empresa, no caso assim, real mesmo, é na parte da implantação. Então é uma área muito essencial, né, também, como qualquer outra área. Então, assim, o importante é você estar em monitoramento pós-go live, quando você termina, pelo menos uns 15 dias, 15 a 30 dias ali também, junto com o time até de suporte. Não vou falar ativamente, né, tudo que chegar ali de alguma demanda, você vai estar ativamente junto ao time de suporte, que você já vai estar em outro processo, com outra empresa já também. Mas é importante você ser um canal também ali de recorrência ali do suporte. Ou seja, o suporte precisar de algum ponto ali, você como participou ativamente, você já vai conhecer o perfil do cliente, vai saber como que foi a implantação, então é importante você ter esse canal com suporte, tá? Para depois de 30 dias ali, que é importante, você fazer esse acompanhamento de perto, depois desses 30 dias, você já deixa ali com a CS também, ativamente, né, estritamente com a CS, com suporte para demandas, né, sendo que a CS é mais reativa e o suporte não, a CS é ativa, né, ela tá agindo por ação ali, que ela vai atrás do cliente, ela vai conversar com o cliente para ele conseguir usufruir o mais possível da ferramenta, né, entendeu? Aquela trilha do cliente no CX para poder, porque muitas vezes o cliente ele contrata e fica usando só aquele ponto ali que ele achou interessante, mas ele não está usando como de forma global o sistema. Então, muitas vezes ele não consegue explorar coisas que vai agregar valor a ele. Então, a CS está ali para isso e o suporte vai agir de forma reativa. Então, essa hora ali, depois de uns 30 dias, aí sim é importante a implantação ela já sair um pouco de cena, entendeu? Para deixar ali já com os outros setores, né, usando de forma reativa. Ah, perfeito, Lucas. Ó, e aproveitando aí o gancho, tá, que você até comentou aí sobre CS, o que que você acha que o time de implantação pode estar fazendo para poder estar, ajudando, né, tá aumentando aí esse engajamento junto com o cliente?
E já é importante ali, tudo que a gente fala é comunicação, né, então é importante ali, ter todas as métricas, né, como a gente já falou, de os KPIs, tudo que foi notado ali na implantação, e você vai passar esse relatório para o CS, porque o CS vai saber, poxa, se o cliente ali, ele não teve um afinco em alguma parte do sistema, então a CS ela vai ser: "Poxa, aqui vai ser onde eu vou atacar, eu vou querer que ele, né, eu vou trilhar esse caminho aqui com ele, para poder ter essa utilização no sistema que vai agregar bastante." E não só isso, é importante a gente não esquecer da parte comercial também. Qual foi a dor do cliente, por exemplo? Se ele entrou com uma dor, essa dor na implantação não foi sanada, por algum motivo até de engajamento, então é hora da CS ali também fazer a parte dela, de segurar na mão do cliente. Mas não é só na hora, como eu até já me falando, né? Você terminou a implantação, não acabou para o time de implantação. Você tem ali um ponto de contato com o suporte e a CS também. Então é importante ali, você estar junto com eles para entender melhor, tá? E fazer esse acompanhamento de que a ACS vai te solicitar também. É interessante, né? Por mais que muitas vezes, assim, são processos que às vezes acontecem, tá? É de você fez a parte da venda, vai para a implantação e depois o cliente é jogado para o suporte e para CS. Isso não é legal. Ou seja, cada um faz o seu, então agora a CS que se vira, o suporte que se vira também. Eu terminei meu trabalho. Isso não é legal de fazer, tá? Porque assim você gera ruído, você gera também até decepção do cliente, muitas vezes, né? Porque poxa, é uma empresa só realmente? Que eu converso com o setor comercial, fala de uma forma só, fala com uma linguagem, né? Eu converso com a implantação, tem uma outra linguagem. E depois vou para o suporte, uma outra linguagem. A CS entra em contato comigo, uma outra linguagem. Então é uma questão até de cultura, né, da empresa. Então, o ideal, como a gente me falou desde o comecinho, é ter essa sinergia entre todos os setores. Todo mundo fala a mesma língua, entendeu? Por isso que é importante, né, a gente ter esse alinhamento completo, tá? Porque quando a gente terminar esse processo, né, porque é todo um processo de onboard do cliente. É uma linha, tem que ser uma linha, não tem que ser uma ponte, né? Ou seja, uma ponte do comercial para a implantação, aí você pega uma outra ponte que agora é para o suporte, você pega uma outra ponte que é para CS, não pode ser. É uma ponte só, né, que vai chegar o quê? No final dessa ponte é o objetivo do cliente, né, sendo, digamos assim, conquistado, né? Então, nesse passo ali, é como eu ia falando, a implantação tá junto do CS, sanando dúvidas, né, tratando esses pontos ali, para ela poder identificar as dores do cliente lá no ponto inicial que a gente já começou, né, e para isso ele conseguir ali, usufruir melhor do sistema, entendeu? Fazer jus ao que ele foi, né, ao que ele contratou, né, na hora da conversão, tá? Porque assim, a gente quer que o cliente, ele não fica ali 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano com a gente. A gente quer que o cliente ele vire digamos, como se fosse entre aspas, como usam muito, como um casamento, né, ou seja a vida toda ali, a vida da empresa seja também junto com o cliente. Então você vai ter esse LTV de cliente com 12, 24 meses, 36 meses e por aí vai, né. E muitas vezes, né, esse cliente pode até estar também fazendo ali indicações para você também. Entendeu? De parceria, isso é importante, né. A gente sabe também que para uma software house sobreviver não é só de indicações, né. Hoje em dia não dá, né, Nem lasca por porque isso aí entra até no outro ponto, né, que é software houses, ou seja, é até uma questão antiga, né, software houses, muitas delas estão meio que ainda no mundo analógico, ainda naquela ponta de indicação e tudo, mas tem que aprender a usar o digital, né, porque é onde você está ali próximo, você está próximo do cliente, mas ao mesmo tempo você não está próximo. Entendeu? Você está a um passo do cliente, mas se você não está no digital, né, se você não está fazendo ali prospecção, né, com esse cliente, né, fazendo campanhas para você chamar esse cliente, é aquele ponto também que a gente fala, né, quem não é visto não é lembrado. Então, ou seja, se você está ali só nesse ponto de vivendo só de indicações, até já fugindo um pouco do assunto, né? Vivendo só de indicações só, você fica naquele mini mundo ali. Você pode ter um mundo todo, né, tem um país todo, tem um estado todo para você conhecer. Então a empresa ali que, poxa, você pode estar conversando com uma empresa que está até ali próximo da tua cidade, que não te conhece, né, ou em outro estado próximo também, que se você fizer uma campanha, poxa, é a empresa que eu precisava. É verdade. Lucas, deixa eu só aproveitar esse ponto que você falou de todo mundo estar alinhado. Você acha importante, por exemplo, a gente da venda, colocar no CRM o histórico ali do cliente? Deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente faz uma venda aqui,
tudo que o cliente fala, né, que eu acho os pontos importantes, palavras importantes, eu sempre vou colocando ali no meu histórico, né, no do meu card. Porque, por exemplo, quando, eu finalizo a venda, eu vou passar para o pessoal da CS, eles têm acesso ali a todo o histórico que eu botei ali do cliente. Você acha importante, sempre lembrar de estar colocando esse histórico aí, até mesmo para vocês, para poder estar ajudando, facilitando, né, na parte que vocês forem fazer a implantação? Sim, é importante. Tudo que a gente já foi conversando já é sobre isso mesmo, tá? É de você documentar tudo. Você documentar todas as dores e deixar bem claro, né, para o cliente o que a software house tem a oferecer para ele, né, deixar bem claro sobre os processos ali também que vão ser feitos durante a aquisição do software, entendeu? Então é muito importante estar documentando tudo, porque ali você vai saber também sanar as dores, ou seja, quando chegar na implantação, como eu já ia falando, você vai entender ali, poxa, eu vou tacar com um pouco mais de energia esse ponto aqui, porque é uma dor do cliente. Para um outro cliente, eu vou tacar uma outra dor também. Então, é importante você estar sempre documentando todos esses processos, entendeu? Porque senão fica muito vago. Então, você faz ali uma implantação muitas vezes, até meio que às cegas, entendeu? Isso não é legal, né? E também mostra até um profissionalismo. Você chegar no cliente, você já sabendo qual é a dor do cliente. Do que chegar e você perguntar para o cliente novamente qual é a sua dor aqui, ou fazer um processo genérico, entendeu? Porque muitas vezes, se você sabe qual é a dor dele, você faz um processo já personalizado. Embora numa implantação você tenha ali todo um roteiro, né, de um script a se seguir, mas você pode personalizar em meio a isso também, para você focar uma dor que está ali latente, né, no cliente. Sim, Entendeu? perfeito. Eu acho até bacana também, porque assim, se você já chega lá sabendo, realmente esse desafio do cliente, você já na conversa ali com ele, vai passando, ele vai entender realmente que o que foi vendido, o que foi passado para ele é realmente o que a gente entrega. Então isso aí facilita também, né, a equipe aí de vocês, né. Sim, com certeza. Perfeito. Pessoal, aproveitando, vou deixar aqui um recadinho para vocês da 10x, tá? Empresário de software house. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10x, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros dois essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Lucas, e deixa eu te perguntar, a gente está aí no mundo de tecnologia, né, como que você acha que a tecnologia pode estar ajudando aí o time de implantação, a estar melhorando? Então, Aline, tem várias ferramentas já no mercado, assim, usando a tecnologia. A gente falou bastante de KPI e OKRs, mas é importante você não só descrever, é você visualizar, é você ter ali através de dashboards, né, olhando esses pontos ali digamos assim, de sucesso ou até insucesso da sua implantação ou de qualquer outro processo, mas, né, hoje como aqui é a implantação, a gente pode estar monitorando ali de forma, global, como que foi, toda a implantação. Então ali a gente pode usar ferramentas hoje a gente usa abertamente, né, amplamente o Planix, né, que é a nossa ferramenta aqui para monitorar todo o time de suporte, comercial também, né, time de implantação e tudo. Mas você tem N ferramentas ali que vão trazer dados para vocês, né. Você pode até usar, às vezes, até numa planilha que eu não aconselho, né, mas você depois converter isso para um Power BI, entendeu? Trabalho. Dá mais trabalho também. Então, assim, você consegue, materializar isso, né, de forma visual. Então você pode estar usando, porque assim, hoje a gente fica muito, preso a processos que a gente muitas vezes a gente não alimenta corretamente, né, e a gente quer muitas vezes mudar resultados. Entendeu? Então, assim, o que que a gente pode fazer por isso? É usar ferramentas que a gente vai ter que ter um trabalho, e tem que ter um trabalho também, você tem que alimentar tudo que foi feito,
né? Tem que registrar tudo que foi feito, gerar estatísticas, gerar dados do que foi feito durante o processo, para através desses dados você ter um resultado final. E através desse resultado final, né, que são as ferramentas, né, que você perguntou, você conseguir ter uma tomada de decisão, entendeu? Porque assim, como eu vou tomar decisão se eu não estou documentando o processo? Entendeu? Vai ficar muito no escuro. Então, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Eu vou ficar no achismo. Então, tem que trazer, como até o Túlio fala também, né? Tem que trazer dados. Então, ou seja, tem que ter dados para você tomar decisões. Se eu vou continuar a fazer assim, ou se eu vou mudar um pouco o meu escopo, né, de como está sendo feito o meu processo de implantação, né? Por exemplo, se eu consigo monitorar ali através de KPI, você está tendo um nível de engajamento bom na implantação. E se eu não estiver tendo, se eu não estiver documentando isso, como eu vou saber? Eu posso muitas vezes estar perdendo clientes, entendeu? Clientes ficam na base ali, né, pouco tempo e depois já saem, porque muitas vezes pode estar sendo um processo de implantação ruim, entendeu? Então, como eu posso fazer para atenuar esse processo? Eu tenho que documentar, tenho que registrar, eu tenho que ter um trabalho também, né? Porque infelizmente não tem como a gente ter uma fórmula mágica, instalar o dedo e automaticamente registrar tudo pra gente. A gente tem que ter um trabalho ali de fazer, o processo tem que ser feito, né, ali junto do cliente, mas pra gente aqui, né, pra gente e tudo, pra software house, né, pra equipe, ela tem que documentar o processo dela. Isso é interno. Isso não é pro cliente, isso é internamente para gerar esses dados. Perfeito, Lucas. Eu queria falar um pouquinho aí sobre a cultura da empresa, né, porque isso, adentra também em relação à implantação. Como que você acha que a cultura da empresa pode estar ajudando, né, seja o pessoal aí do comercial, do suporte, a entender, né, que a implantação ali é o sucesso do cliente? Show. Então, Aline, isso é muito importante, até pelo que a gente vem falando nessa trajetória nossa aqui no podcast, né? Que é o efeito colaboração. Como eu até citei ali o exemplo, né, da ponte. Não pode ser várias pontes. Tem que ser uma ponte só para chegar ali no sucesso ali do cliente, né? No geral. Então, todo mundo trabalhando em sinergia, o cliente tem a ganhar. E a empresa tem a ganhar também com esse cliente satisfeito. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, né, colaborativa, essa cultura de colaboração, porque é, todos entenderem ali que o cliente ganhando, a empresa ganha. Se o cliente perder, se algum setor ali, por algum motivo, falhar no processo, quem perde não é o time de vendas que, ou seja, fez um processo ali que não foi completo, ou deixou de passar alguma informação, ou não foi a implantação, que muitas vezes ele não fez um processo interessante ali de imersão com o cliente, né, deixando algumas pontas soltas, ou se for ali depois no suporte, ou na CS também. Então, ou seja, todo mundo tem que estar em sinergia, né, e ter essa cultura de entendimento para poder passar essa mentalidade. O cliente satisfeito é a empresa que ganha, ou seja, todos os setores que ganham. Se tem algum setor que ficou ali por algum motivo, não fez um processo, né, dessa imersão correto ou deixou alguma falha, né? Como a gente vai saber? Através de registros, né? Através de ferramentas que vão estar trazendo, né, informações para a gente poder depois, nas próximas, a gente estar ajustando, entendeu? Então é muito importante isso, né? Então sempre a gente cai nesse ponto aí de sempre estar documentando, né, para gerar estatísticas, gerar KPIs, né, para você depois poder trabalhar OKRs também de metas, né? Qual vai ser meu OKR do ano que vem? Vai ser melhorar a implantação? Vai ser aumentar a implantação em 20%? O que que eu vou fazer para isso? Então, para ter essas perguntas e para ter também eh, essas metas, eu também tenho que ter dados. É que eu não posso partir do nada, né? Entendeu? E Lucas, deixa eu te perguntar, você, acredita que o feedback que o cliente ele dá ali na hora da implantação ajuda mais ainda o vendedor, a melhorar aí as vendas, a estar fazendo mais vendas? Eu, assim, particularmente, eu amo feedback. Porque realmente me ajuda bastante a estar fazendo as vendas. Imagina, você está vendendo um produto que às vezes o cliente ele não conhece, não entende, mas se eu tiver um vídeo, se eu tiver, de repente, um print de uma conversa ali com o cliente, um áudio do cliente, e eu mando para esse meu cliente, ele, tipo assim, vai ter mais confiança em adquirir ali meu produto. Você acredita que quando você pega esses feedbacks assim do cliente, ajuda mais ainda aí o pessoal do comercial? Sim, com certeza, né? O feedback é muito importante, né, em todas as áreas. É importante ali, ter o feedback para passar para o comercial o quê? Por exemplo, né, alinhamento de expectativa, a proposta também, como formular essa proposta. Às vezes pode estar sendo uma proposta ali que é, de certa forma, ali na hora que o cliente vai fazer o processo ali de onboard, né, para implantação,
quebra alguma expectativa, entendeu? Então tem que estar bem alinhado. Então é importante, né, quando todo o processo de implantação ali, essa passada de bastão para o suporte ou para CS, é você também entrar em contato também com o comercial para poder alinhar. Porque, por exemplo, imagina você fazer uma proposta para o cliente e na hora ali ele, né, como a gente já falou até no começo, né, ele você vendeu uma coisa para ele que não vai ser, que não se faz ainda. Ou vai fazer no futuro também, entendeu? Ou às vezes até você joga uma demanda, isso já aconteceu até comigo também, uma vez, né, de um cliente, o comercial vendeu para o cliente. Eu fui fazer o processo de implantação, mas era de uma função que estava ali para ser implementada, que, por exemplo, seria no próximo ano. E estava no começo do ano, estava ali no, a gente chama de um backlog. Então, ou seja, o cliente, ele vendeu pensando que já estava, que o comercial falou que já estava aquela função já pronta no sistema, né? Que era até uma aplicação, que antes o sistema era só desktop e teria um aplicativo, o mobile. Ou seja, estava em desenvolvimento, né? A previsão era para o outro ano. Então, ou seja, o cliente ele comprou porque ele queria, ele viajava bastante, então ele queria ter todo o monitoramento ali do negócio dele via celular. Ou seja, quando não pudesse estar com o notebook, ele só abria o celular e conseguiria ver. Então, ou seja, o cliente, olha só, o problema, uma falta de comunicação, uma falta de alinhamento, até com, na verdade, até não foi culpa do comercial em si. Foi uma questão ali que ventilou na empresa que seria feito, né? E ventilou que já estava já em processo já de implantação também. Então, houve, por falta de reunião, falta de alinhamento, entendeu? Falta de conversar com todos os setores, falta de entender todos os setores, como uma coisa que estava em desenvolvimento para implantação, foi captado que já estava já, ou seja, um processo, a pessoa fez um, né, digamos assim, um entendimento até equivocado. Ou seja, o cliente foi implantado, mas ficou insatisfeito. Ou seja, ele comprou o sistema pensando numa coisa, né, mas na hora ali você via até a insatisfação dele, entendeu? Porque, ou seja, vendeu uma coisa que ainda não tinha. Estava no futuro. No futuro, sim, foi um cliente até que ficou na base, teve todo um trabalho de CS também, até para, né, explicar melhor o processo. A implantação foi muito boa também, tá? Ou seja, até o feedback que ele deu pra gente, ou seja, a implantação foi muito. Positivo. Sim, sim, conseguiu converter durante a implantação, né? Ou seja, a gente foi bem claro com ele também, né? Ou seja, essa aqui é uma feature, né, para o futuro, está em desenvolvimento, tem esse roadmap nosso aqui também, né? Ou seja, nem tudo também a gente consegue até passar para o cliente, isso aqui vai ser feito a tal data, vai ser lançado a tal data, mas tem coisas que a gente consegue falar, isso aqui vai ser em tal data, isso aqui vai ser em tal tempo, entendeu? Nem tudo a gente consegue passar, porque senão também sobrecarrega, né? Por exemplo, o time ali também você não consegue também dar conta de tudo, né? Então ali, por exemplo, nesse ponto a gente conseguiu convencer, fez um processo ótimo de implantação, né? E essa feature que seria já desenvolvida, né? Que já estava já em processo até de algumas fases já de finalização, ele foi até um dos primeiros clientes a testar também, depois, entendeu? Então, assim, ele pegou esse, que a gente disponibilizou na época para alguns clientes testar, então ele testou, foi um dos primeiros a testar, validar junto com o time de, de desenvolvimento, né? Foi até uma das formas de a gente atenuar um pouquinho, né, o processo ali de onboard com ele, que ficou um pouco quebrado, né? Essa expectativa. Então ele ali aceitou esse processo, então foi um dos primeiros a testar, validou junto com o time também, tanto de suporte na época, né, que já não estava mais nem no processo de implantação, já tinha passado, validou junto com o time de suporte, junto com o time de desenvolvimento também, e o produto depois, né, foi lançado e acredito que ele deve estar na base até hoje também. Não sei, mas deve estar. Mas nesse ponto, assim, até né, pra gente concluir essa pergunta, né? Nesse ponto foi validado junto ao comercial. Não faz mais esse processo, ou seja, de vender uma feature que foi prometida, ou até no caso não está em desenvolvimento, não estava em desenvolvimento ainda, ou não está em desenvolvimento, mas não vai ser lançado agora também, entendeu? Mas é aquele negócio, não adianta culpar. Você não tem culpados ali também, você tem que vir com o time inteiro, alinhar as informações internas, né? Porque, ou seja, não é interessante ter esse burburinho. Vai ser feito isso aqui. Isso aqui talvez vai ser feito. Com todos os setores conversando, então é importante tudo estar às claras, né? Não é apontar um culpado, mas sim o que a gente vai fazer para isso não acontecer mais, né? Verdade, por isso que é tão importante, né,
todos da equipe, todos os setores estarem bem alinhados, né, com todas as informações aí bem claras, né. E Lucas, eu quero te agradecer, tá, o nosso podcast foi super bacana, mas antes de finalizar, você tem alguma dica aí para poder dar para o pessoal, para eles entenderem o quanto é importante aí essa parte da implantação? Então, dono de software house, é muito importante o setor de implantação ser, né, levado ali com muita clareza, né, sobretudo dos processos que vão ser feitos, porque a gente tem que entender que o processo de implantação bem feito é um ponto ali que você tem o cliente também mais tempo retido em sua base. Então, se você tem vários processos de implantação bem feitos ali, a chance desse cliente ali ter uma recorrência enorme né, com sua empresa fica gigante, tá? É gigante. Porque se você tem um processo ali de implantação quebrados, né? Ou você deixa a implantação, poxa, vamos fazer a implantação de qualquer jeito ali, não vamos ligar muito pro cliente, ela já comprou já também, né? Tem algumas empresas que fazem assim, né? Você já comprou, beleza, o comercial fez o trabalho deles, agora a gente faz o processo aqui de qualquer jeito, a gente, né, não fica muito de perto com ele, né, com o cliente, a gente joga algumas coisas ali, vai conversar com alguém, e a gente vai só jogar uma demanda mais para o suporte, faz algum processo de implantação, digamos assim, rápido, né? A chance desse cliente sair é muito grande. Então, tem que entender que uma implantação bem feita, ela aumenta grandemente a chance do cliente ficar na sua base durante um longo tempo, tá? De você fidelizar esse cliente. E para isso você tem que investir, você tem que entender que o processo de implantação é muito importante. E para isso tem que ter uma equipe estruturada também, com processos estruturados. Perfeito, Lucas. Muito obrigada aí pela sua participação, tá? Eu acredito que, assim, deu pra gente tirar bastante dúvida. Como que funciona esse processo aí da implantação, né? Entender o quanto isso é importante também aí, tanto pra gente, né, quanto pro cliente. E, assim, o sucesso do cliente, ele começa antes mesmo da gente estar fazendo a venda, né? Exato. Então, esse podcast foi super bacana. Quero agradecer a você, tá? E eu quero agradecer a todos, por terem acompanhado a gente aqui até o final, tá bom? Muito obrigada e até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.